se digna a mostrar. Não está se investindo. Eu suspeito que é o contato. Como todo mundo deve estar colocando na ponta HDMI 3, que é a de baixo, provavelmente está ficando meio folgado. Mas dá para ver. Meu nome é Mário Desidado Vieira Júnior, sou professor dessa disciplina, sou engenheiro agrônomo, formado aqui na Rural em 90, mestrado em Agronomia e Ciência do Solo aqui na Rural também em 94, doutorado em Plant Science, que é filotecnia pela McGill University do Canadá, em 2001. Fiz um sabático na UFLA, Federal do Lavras, em Biologia do Solo. Em 2007 fiz outro sabático recentemente na Universidade da Flórida, também em Biologia do Solo. A experiência de pesquisa é concentrada em Biologia do Solo, em atividades em outras áreas correlatas, mas a minha pesquisa é basicamente em solos, principalmente em Biologia do Solo. Bem, a primeira razão mais pragmática é porque o concurso que tinha aberto na época era estatística. E estatística, e quando eu fiz o concurso em 92. O curso era muito parecido com perna de copo. Existiu algum dia, mas ninguém nunca viu. Então, eu fiz o concurso em 91 ou 92, eu estava no mestrado. O concurso não exigia, como era comum na época, era um concurso só de graduação. E quando eu entrei já ainda como graduado somente. Terminei o mestrado um ano depois. E fiz meu doutorado já financiado pela Rural com a liberação para fazer o doutorado. Hoje eu tenho, agora em julho, completo 32 anos como professor. Ou seja, mais, eu acredito que pelo que eu estou vendo nos rostos, eu acredito que meu título de professor, meu tempo de docente é maior do que a idade de vocês. E provavelmente meu tempo de doutorado é maior do que a idade, pelo menos, de uma parte da turma. Já que meu doutorado já está fazendo agora em agosto, em julho, 24 anos. A maioria da turma é provável que o meu doutorado seja mais velho. Certo. Quem? Fátima Moreira Siqueira. Fátima Maria Moreira Siqueira. Daqui da Rural eu não me lembro ninguém com esse nome. Eu acredito que você esteja falando da professora Fátima Maria Moreira Siqueira. Aliás, perdão, ela não é Siqueira. Ela é Fátima Maria Moreira, tem algum nome no meio que eu não estou lembrando. E tinha o professor Oswaldo Siqueira. O livro é Moreira e Siqueira. Se você está falando do livro Biologia do Solo, o livro Biologia do Solo é Moreira e Siqueira, porque são os dois autores. Certo? E eu, o pós-doc, o sabático que eu fiz na UFLA foi com o Fátima. E eu conversei várias vezes com o Oswaldo, mas ele saiu, Oswaldo Siqueira, ele saiu da UFLA, se afastou, se aposentou enquanto eu estava lá, em 2007. E Fátima, de vez em quando encontro com ela ainda em eventos da sociedade, gente finíssima, gente não só uma pesquisadora de alto nível, e não é por causa do livro, é pesquisadora de alto nível, uma das melhores pessoas do Brasil em biologia de risóbio, em taxonomia e biologia de risóbio, e como pessoa também muito boa. Também conheço a professora, a pesquisadora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja. Já que você conhece o livro, provavelmente já ouviu falar em Mariângela Hungria também, que é outra pessoa de excelente nível científico, das melhores pesquisadoras do Brasil,
e como pessoa. A biologia do solo tem dado sorte de muita gente boa nos dois aspectos. Você pode ter um pesquisador de altíssimo nível, mas que como pessoa não é tanto. Nós temos muitos pesquisadores, pesquisadoras e pesquisadores de alto nível nos dois aspectos. Idade. Então, eu tenho já um certo tempo de estrada, eu ensino essa disciplina desde 94. Alguns professores de vocês já foram meus alunos de graduação ou pós-graduação. Professores de solos, eu acredito que, não sei quem é que está com vocês em fundamento? Valdomiro? Valdomiro foi meu aluno no primeiro semestre que estava aqui. Depois foi meu chefe por vários anos. Valdomiro entrou, na época a agronomia era no 6º semestre do curso. O semestre que Valdomiro entrou na disciplina foi o semestre que eu comecei a ensinar. Como ele não cansa de dizer que eu caro para garantir que eu me lembro que eu sou mais velho. E quando a gente comentar que está estudando estatística com o senhor, ele provavelmente vai falar isso. É provável. Fundamentos é a primeira de vocês em solo, né? Certo. Os outros professores que vocês pegaram até agora, provavelmente nenhum deles foi meu aluno. Porque vocês pegaram professores do ciclo básico. Aí eu tive muito pouca interação com eles. Mas outros professores daqui do ciclo profissional não solos também foram. Professora Elineide, pessoal. Quem? Elineide? Não, Elineide foi colega de turma. Colega de turma ou pouco, então, diferença pequena. Então o senhor foi aluno de Hélio Cabral? Fui. Fui aluno de Hélio Cabral em Química. Bioquímica vegetal. Na época, como era esse? Estou tentando lembrar qual era. Na época que o senhor passou por ele, pagou por ele, ele é normal? Vamos lá. Primeiro, eu não vou entrar no mérito de normalidade de ninguém, porque senão eu vou entrar no mérito da minha normalidade. Tá? Eu vou entrar por aí. Certo? Realmente não vou discutir aspectos de normalidade de ninguém, nem aluno, nem professor. Certo? Eu fui aluno dele, ele estava fazendo mestrado, na época. Mestrado dele foi aqui em Solos. Ele era meu professor e tinha um outro professor substituto, justamente porque estava afastado do mestrado. E depois foi meu colega de turma, o professor substituto foi meu colega de turma no mestrado e é professor. É um dos dois professores de física dos solos que nós temos. Eu não sei dizer se você vai pegar com vocês, eu pego com engenharia, e aí as turmas ele falou. Vai ser, né? Vai ser essa. Porque tem Grivaldo e Edvan. Como tem física do solo, em agronomia, em engenharia agrícola e ambiental, aí eu não sei como é que eles dividem as coisas. Edvan foi meu aluno e mestrado. E Rinaldo? Quem? Rinaldo. Ele não fundou isso aqui. Não. Não foi. Eu estava pensando em um colega meu, mas era da Motores, que foi meu professor também, o nome é parecido com esse. É porque ele não provou o reitor. Ele foi professor de Marcelo, cara, já reprovou diversas vezes e ele deu orgulho de falar isso. E reprovou a matéria todinha. 100% de reprovação na rua. Eu já tive vontade de fazer isso algumas vezes. Depende do que a turma faça. Não aconteceu, mas já tive vontade. Mas não é o normal. Já que a gente está falando de reprovação, a minha taxa de reprovação costuma ser baixa. Mas se for uma turma de 100% que mereceu, eu não vou perder o sono não, tá? Depende de vocês. Todo professor diz isso para vocês e é verdade. A gente não dá nota. A gente lê
a nota que vocês colocaram na prova. Tá? E aquela frase, eu queria dizer isso, eu não adivinho o que você quer dizer, eu leio o que você colocou. Certo? Se você queria falar isso, eu estava com paciência, eu sinto muito, mas não é o que eu posso avaliar. Porque senão eu poderia começar também a avaliar que o que você disse não é porque você não queria dizer aquilo ali, você estava querendo dizer outra coisa estava errada, então entra num ciclo impossível. Partindo para cá, alguns de vocês já entraram, mas na página do SIGA, o nosso material vai ser pelo SIGA. Tem um grupo do WhatsApp, eu uso o e-mail, mas como comunicação. Todo o material vai ser e já está disponível no SIGA. E lá tem esse link, mais fácil que vocês copiarem o PDF, vai entrar no WhatsApp. Esse link vai ser usado para comunicações de última hora. Estou atrasado, hoje não vai dar material, eu uso o WhatsApp. Também funciona para vocês, se tiverem uma viagem da turma, coisa assim, entrar em contato comigo para discutir como é que faz. Certo? Os 2 e-mails e o WhatsApp são checados essencialmente 24/7 menos hora que eu esteja dormindo. E eu não me incomodo de responder nenhum dos 3 final de semana ou feriado. Eu realmente não me incomodo de responder um aluno ou uma aluna. E no momento está bem pessoas, mas se não me engano tem mais nomes na turma, femininos, a qualquer hora que vocês mandem a pergunta. Se for pelo WhatsApp, é provável que eu não saiba quem é. Então lembre de dizer quem é e que é aluno. Porque senão eu fico sem saber o que a gente está falando. Tá? Evidentemente, como tem o WhatsApp do grupo, vocês têm o meu WhatsApp pessoal. Também que está no grupo, né? Lógico. O material vai ser disponibilizado pelo menos alguns dias antes, sempre na forma de PDF. É o PowerPoint que eu apresento para vocês, o PDF deles colocado lá no SIGA. Para a maioria dos assuntos vai ter que ter mais de um, cobrindo diferentes aspectos. Certo? E eu vou disponibilizar também links para essas aulas. Certo? Normalmente eu gravava a aula somente o áudio, aí ficava o PDF e o áudio separados. A partir desse semestre eu comecei a tentar na pós-graduação, então vai ficar um MP4, um vídeo do YouTube com o PowerPoint e a minha linda e maravilhosa voz acompanhando, então fica sincronizado. A ideia é sincronizar o áudio com o texto. Lógico, não vai, porque eu usar o quadro ou coisa desse tipo, ou o que eu apontar aqui não vai aparecer lá, mas pelo menos já faz uma certa ligação. Como vai ter somente a minha voz e a voz de alguém que apareça aqui, na gravação eu vou disponibilizar aberto, vou fazer restrito, porque só não tem imagens de vocês aparecendo, então eu vou deixar aberto no YouTube e vou colocar os links do YouTube no SIGA. Não dá para colocar gravação de vídeo no SIGA porque o limite é de 50 megabytes. Então, uma aula de 2 horas de duração com certeza dá mais. Isso vai gerar um aumento no uso de dados em relação a somente o áudio e o PDF. Mas eu acredito que a migração entre os dois compensa o uso de dados, que vocês podem também baixar os vídeos aqui na universidade usando se a sua rede de casa tiver uma limitação, o seu plano celular tiver uma limitação, dá para baixar e examinar depois a partir daqui. A sua participação, sua de cada um, pronto,
Sua participação é essencial. Por que é essencial? Como eu falei para vocês, eu não sou licenciado, eu sou bacharel, da mesma forma que vocês. Eu tenho que vocês serão. Por sinal, antes que alguém pegue, engenheiro é bacharel, tá? Só tem 2 tipos de título no Brasil. Ou você é licenciado, ou é bacharel. Tá? Então, engenheiro, vocês continuam a ser engenheiros agrônomos que cursaram um bacharelado em agronomia. Tá? Que é o título da classe de engenheiro agrônomo do Brasil inteiro. Todo mundo faz curso de agronomia para ter o título de engenheiro agrônomo. Então, essa é uma pergunta clássica, principalmente quando começa a discutir de novo mudança do currículo. Vocês são engenheiros. Serão. O CREA, a gente continua a ser registrado no CREA. Na verdade, o CREA não é CREA, é CREA-AA, por causa da arquitetura. Conselho Regional de Engenharias, Agronomia e Arquitetura, ou Arquitetura e Agronomia. Continua falando no CREA porque é o nome histórico, mas tem um segundo A lá que eu acho que é da arquitetura. Não, ambiental entra como engenharias. Então eu preciso da discussão de vocês. Eu não adivinho quando um aluno não está entendendo o que eu estou falando. Eu preciso que você diga, estou entendendo. Não me incomodo em repetir quantas vezes for necessário. E sempre eu repetir, se for exemplo, eu vou usar um exemplo diferente. Eu vou tentar um caminho diferente para ver se fica mais claro. Agora, eu não adivinho. Tá certo? Eu preciso de vocês. Essa discussão pode ser aqui, em sala, que é o melhor, mas pode ser que você só tenha dúvida depois ou por alguma razão prefira não apresentar a dúvida em público. E-mail, qualquer um dos dois, ou WhatsApp. Por sinal, aquele link ali eu acho que está errado, tá? Usem o link. O primeiro link e o link que está. Eu não sei se eu corrigi o link dentro do texto. Tá? Mas, na hora que vocês entrarem, o link vai para um grupo Estatística Aplicada 2005, 2025. Então não tem muito como vocês acharem que entraram no canto errado. Se o link bater em 24.1, 23, 22, você já sabe que pegou o link errado, pega o link certo e entra. Tanto pode ser pelo WhatsApp do grupo, como pelo meu WhatsApp pessoal. Está tímido ou está tímida, não quer falar, acha que a pergunta todo mundo sabe já, pode perguntar no privado. O que eu farei com essas perguntas depois, tanto no grupo quanto no privado, eu vou, principalmente as do privado, eu vou converter, vou copiar, botar no Word, tirar as informações da pessoa, tirar o telefone, tirar o nome, deixar Vicente, transformar numa pergunta e resposta que disponibilizarei no grupo como todo. Mostro o milagre, mas não mostro o santo, ou a santa. Certo? Por sinal, aqui aproveitar um ponto, é provável que eu utilize mais o santo ou aluno, nada direcionado, é simplesmente questão de costume, certo? Essa turma está inclusive anômala em termos de número de alunos e aluna, 15 alunos e tem 6, 10, 12 aqui no momento, só tem você, não é o normal mais em agronomia, mas não é por isso, é simplesmente por curto-circuito mental e termina usando sempre a forma masculina. Já peço desculpas à nossa representante, não é excluindo ela, não é diminuindo, não é nada, só força do ar, ok? Mas no grupo eu não vou fazer isso se for uma discussão no grupo, porque já está disponível para todo mundo, não tem muita vantagem. Mas qualquer um,
seja no e-mail, seja no WhatsApp, vai fazer. Ainda com relação a dúvidas, me encontrou na fila da McDonald's, em algum canto, quer tirar uma dúvida? Tranquilo. Só lembre que eu, muito provavelmente, não vou reconhecer você. Então, sou seu aluno, sou sua aluna. Eu sou muito ruim, demoro muito para ligar pessoas com rostos. Eu estou com minha esposa, minha filha, meu genro na fila do cinema. Eu não vou falar porque ele está com a família. Não pode falar, todo mundo está acostumado já. Ninguém se incomoda, todo mundo entende. Minha filha, inclusive, está fazendo doutorado. Parece com a vontade de seguir no ramo, então já vai servir de treinamento para ela também. Fiquem à vontade, eu realmente não me incomodo. Tá? Nem eu, nem elas, nem meu gênero. Todo mundo está acostumado já. Está no português, estou no português com minha mãe, também está acostumado. Certo? Em síntese, viu, quer falar, fica à vontade. Viu, não quer falar, também fica à vontade. Tá? A critério de vocês. O material vai ser distribuído pelo CDA, eu já falei, PDF. Era o áudio, mas eu vou passar para o YouTube a partir desse semestre, esqueci de corrigir. As dúvidas e comentários, PDF colocado pelo CDA. E teremos trabalhos, que eu vou falar daqui a pouco. Todos os trabalhos serão comentados individualmente. Vou fazer uma resposta, você faz seu trabalho e eu faço o meu, que é comentar o que você falou. Está certo para isso, está errado para mim. Pode ser que o comentário seja somente nota máxima, ok. Tem muito que dá certo, mas não tem nada para ressaltar. A mais é só um pouquinho mesmo. De modo geral, vai ter um texto um pouquinho maior que esse aqui. Vale para os trabalhos, vale para a prova. Na minha opinião, avaliação é, antes de mais nada, aprendizado. Então, tudo que é usado como instrumento de avaliação tem que ser usado também como instrumento de aprendizado. Os trabalhos serão juntados, formar um PDF só da turma toda, sem os nomes. Novamente, a gente mostra o milagre e não mostra o santo. Então, vai ter trabalho do aluno X, os meus comentários, o trabalho do aluno Y, só não vai saber, cada um vai saber qual é o seu, e quem quiser mostrar o seu para os colegas, eu não tenho nada a opor, mas eu não vou mostrar. Certo? O sistema de avaliação será esse. Alguns assuntos, não todos, vão ter um trabalho prático. O trabalho prático da semana que vem já está inclusive no CIAR. Não está acessável, não está acessível a vocês, mas já está disponibilizado. Esses trabalhos serão análise de dados. O que quer dizer isso? Vocês vão receber uma planilha, um arquivo Excel, em que a primeira página tem seu nome e uma planilha, número tal, 5. Você vai pegar no dia 5 e vai analisar no dia 5. Bom, dependendo do trabalho, mas vai ter um outro arquivo, PDF, dizendo o que é que eu quero para o trabalho. Medida de percentual e variação do trabalho. Então lá vai estar dizendo o que é que eu quero que vocês façam nessa aula com aquele arquivo. O professor ainda está fazendo a mulher ou tem que poder estar fazendo a construção? Eu sou agnóstico. Se você quiser fazer na calculadora de 4 funções ou na calculadora celular, não é problema meu. Se quiser usar o Excel, a ferramenta que você quiser usar não é o que vai ser avaliado. O que eu vou avaliar é o que vocês fizeram. Se você é suficientemente masoquista para querer fazer a calculadora, você vai ter que acrescentar um PDF com uma letra que eu consiga entender. Você falou que na mulher é
Podem fazer. Eu vou apresentar para vocês, a cada assunto que tem um trabalho ou que tem uma parte prática, eu vou apresentar o procedimento de análise utilizando o site, que é uma das 2 ou 3 melhores ferramentas de estatística do mundo, ponto. E que vocês têm acesso gratuito, através de uma versão chamada Size on Demand for Academics, que é uma ferramenta excepcional. Mas se você quiser usar o R, que é outra ferramenta excepcional também gratuita, fica à vontade. Eu só não vou apresentar como é que faz. Primeiro porque eu não sei usar o R. E nunca achei que valia a pena eu gastar o esforço que eu precisaria para aprender a usar ele, já que eu já gastei esse esforço com o site. Tem por recurso escasso. Como eu consigo fazer pelos sites e hoje eu consigo ensinar pelos sites legalmente de forma gratuita, eu não vi razão para fazer um esforço para aprender o R também. Mas quem for seguir pesquisa, quem pensar na possibilidade de pesquisa, deve dedicar esforço ou ao site ou ao R, porque vai precisar disso. Quem não pensar em seguir na pesquisa, aí é outra história. Qual o senhor aconselha? Basicamente, qualquer um dos dois é o mesmo nível. A grande vantagem do R é que é gratuito para todo mundo. Certo? Então, quando você tiver numa empresa depois, você vai poder usar o R sem nenhuma limitação. O SAIS é gratuito para o sistema acadêmico, mas não é exatamente gratuito para empresas. Eu não tenho certeza dos valores atuais, mas a última vez que eu vi uma cotação, o aluguel do site você não compra, você aluga por um ano, eu trabalho por um ano. Então, a cada ano você paga um ano. O preço inicial é $10 mil, era $10 mil na época, mas isso aí não deixava você usar nenhum computador. Era 10 mil para poder ter acesso ao sistema, mais $1.000 por computador por ano. Então, não é exatamente barato. Tinha licenças, tinha e tem licenças mais baratas. A universidade paga menos. Se você tiver com 100 computadores, você vai pagar muito menos de 1.000 por computador. Tem uma série de coisas desse tipo. Mas continua a ser uma coisa meio complicada. O R é gratuito. Então o R tem uma vantagem muito grande. Os dois têm um sistema, como o pessoal da Apple e da Android diz, eles têm um ecossistema em volta dos dois muito forte. Tem muito livro e boas páginas de internet em qualquer um dos dois ensinando a usar. Tá? Muito. Vocês conseguem aprender a usar. E hoje em dia, nenhum dos dois, o R eu posso falar menos, porque não tem como familiaridade, mas nenhum dos dois é bicho de papel. São programas que você consegue utilizar com uma certa facilidade, com a ressalva para uma certa. Tá? Não é um navegador de internet. Mas se alguém aqui já jogou um jogo de simulação de aviação mais atual, é muito mais simples usar o SAIS do que um daquele jogo tipo o Flight Simulator da Microsoft. Aquele jogo você tem que fazer um curso de graduação para poder usar o jogo. Então, ele é menos complicado que isso. Um pouquinho. Eu vou aproveitar que a gente está falando de conta. O foco dessa disciplina não é fazer a conta. Eu não vou ensinar vocês a fazer as contas, mas não é o foco da disciplina. Por quê? Como e qual a consequência? Esse é o foco. A disciplina é vista do ponto de vista de pesquisadores.
você vai fazer a pesquisa, você precisa saber qual é o caminho de análise, qual é a limitação desse caminho, qual é o ponto forte desse caminho, qual é a consequência de ir por esse caminho. Se eu for por esse caminho e tiver esse problema, qual é a consequência disso? Isso é o que eu me foco. Ah, mas eu, na hora de pegar o canudo e o anel, eu não quero ver mais a universidade na minha frente. Assim, primeira disciplina obrigatória, você não tem escolha de não fazer. Tá? Então, ou vocês pagam comigo ou pagam com isso. É o professor da turma também. Não tem outra alternativa. Tem uma alternativa. Você pode pagar também em algum dos outros cursos que tem a disciplina equivalente. Certo? Você passou por mim e foi lá reprovado. Passou por Wilson, foi reprovado. Tenta ver. Engenharia agrícola tem essa disciplina, engenharia florestal tem essa disciplina, engenharia de pesca tem uma muito semelhante, tá? Zootecnia tem uma semelhante. Tem opções, mas você vai ter que pagar alguma coisa, mais ou menos por aqui. Pode aproveitar e liquidar a fatura de uma vez e não ter que fazer esse teste de drive, sair fazendo teste drive de professor, semestre a semestre. O foco que eu dou é diferente do normal. O foco mais normal em disciplina dessa natureza é seja na calculadora, seja aprender a usar um determinado programa. Eu não faço isso. Eu ensino a usar o programa para fazer uma análise, mas não ensino, o curso não é esse. É uma ferramenta do curso. O curso é. O meu problema é esse, eu vou usar essa técnica para atacar esse problema, o resultado é esse, e esse resultado aqui quer dizer isso. Esse é que é o foco que a gente vai ter aqui. Esse foco tem uma grande vantagem. Se você tiver numa usina, numa fazenda de coco, tiver no meio produtivo, não está com nenhum envolvimento com a universidade, você deverá fazer pequenos experimentos dentro da sua propriedade que você é responsável, para selecionar o melhor produto. Eu vou usar esse, eu vou usar aquele. Qual é a dose que eu vou usar? Isso é o que diferencia o agrônomo do técnico agrícola. A gente deve pensar em solucionar problemas. É a definição do nível superior. É para isso que você faz no nível superior. Pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa, você vai ter que ler artigos científicos. Você vai ter que ir a congressos. Você vai ter que se comunicar com consultores. E para isso você precisa entender, quando ele chegar a dizer, ele ou ela, chegar a dizer a diferença foi significativa, esse tratamento foi melhor do que aquele. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Quem for seguir na carreira, vai ter mais razão ainda para usar estatística. Mas mesmo que não seguir na carreira acadêmica, deverá utilizar a estatística, desde que continue com alguma ligação com o meio produtor. Em alguns dos assuntos, mas não todos, serão 2 trabalhos práticos. Um trabalho de análise, em que você recebe um conjunto de dados e vão analisar e interpretar o conjunto de dados. E um outro trabalho de interpretação. Os dados já foram analisados nos sites e você vai transformar aqueles dados, aquela saída dos sites, em tabelas e figuras que você iria utilizar no seu PIBIC, no seu congresso, para apresentar. Esses sites escrevem como? SAS. O SAS que você vai querer utilizar é SAS ou ODA, SAS On Demand for Academics. A origem do nome SAS era Statistical Analysis Software. Hoje em dia, como a estatística em si é uma parte pequena do que ele faz, eles transformaram para SAS. O nome é SAS, não é mais Statistical Analysis Software. É um programa da década de 50, 60 nos Estados Unidos e da Universidade de North Carolina, eu acho. North ou South Carolina, uma das duas. E até hoje se estabeleceu, é usado. Eu acho que a única coisa que não tem é no Android. No Android e
tem a versão nativa para ele. Mas você pode fazer a análise com essa versão on-demand até no seu celular, no seu tablet. Quem vai estar rodando o programa é o servidor lá. Eu só não sugiro fazer no celular, porque a tela vai ficar meio complicada de selecionar as coisas. Esse size On-demand. ON, espaço DENNAD, espaço FOR, espaço academics. Mas na aula da terça-feira eu vou mostrar para vocês o link, aí fica mais fácil. Certo? Porque aí quando vai ter a primeira apresentação dele. Esses trabalhos vão estar na primeira e na segunda VA. Uma parte na primeira, outra parte na segunda VA. O trabalho, a nota da prova vai ser a prova mais 0,1 vezes a. Aí está como somatório, mas é a média. Tá? A média dos trabalhos. Ou seja, o trabalho vai valer até um ponto adicional. A prova vale 10 e tem até um ponto a mais nos trabalhos. Se não entregar trabalho nenhum, que é um direito que assiste, 0 em todos os trabalhos, não ganha nada. Se entregar todos os trabalhos e tirar a nota máxima em todos eles, todos os trabalhos tirar a nota 10, mais um ponto na prova. Esse ponto não é transferível, não é negociável, não passa da primeira para a segunda VA, não passa da segunda para a terceira. É válido exclusivamente ao portador do trabalho naquela prova. Mas pode fazer a diferença. Se eu fizer o trabalho, a prova vai valer 0,10 ou fica valendo 0,9? Como eu terminei de falar, os trabalhos são adicionais. Até um ponto adicional. A menor nota do trabalho é cancelada. Uma. Tá? Fez. Primeira prova vai ter 3 trabalhos. Fez 1, fez 2 e perdeu 1. Você ainda pode levar um ponto para cada. Porque a menor nota é cancelada. Se tiver 2 0, porque deixou de pegar os 2, aí 1 0 fica, tá? Não é cancelar todos os que tiverem aquela menor nota, não. Cancela uma menor nota que também não é festa, não. Os trabalhos serão entregues pelo cigarro. Sempre no formato, no arquivo Word, com aquilo que eu pedi. Aí eu vou examinar o Word, vou fazer comentários nele, devolver para cada um o seu Word, juntar tudo, fazer um PDF e devolver o PDF para todo mundo. Sempre sendo os nomes das pessoas. Tá? Porque aí eu posso usar comentários mais à vontade do que não corro o risco de ofender ninguém com o comentário que eu faço. Pode ser. Chegou a pensar. Não, já teve comentário que eu fiz que não dava para entender o que a pessoa falou. Não consegui entender o que você estava dizendo. Certo? Que é uma coisa que poderia ficar ofensivo, mas é franqueza. Não estava dando, porque ia para um lado e ia para o outro. Não tinha pé nem cabeça. Então, eu dizer que estava com esse probleminha ou aquele probleminha ali, perderia aquela outra função didática que eu disse que tudo de avaliação tem que ser de aprendizado. Na terceira VA, tanto na primeira, segunda e terceira VA, são provas em sala de aula. Certo? Normalmente um aluno meu que aplica, ou hoje em dia provavelmente um aluno minha que aplica. Mas não faz diferença nenhuma porque eu tenho amnésia absoluta do meu repertório. Eu mal lembro meu nome. Então não adianta você tentar perguntar alguma coisa na prova que eu não vou responder. É uma amnésia de hora marcada. Começa às 4 horas do dia, termina às 6h30, porque eu dou até 6h30 para você fazer a prova. Dou meia hora de lambuja para ninguém ficar chorando porque não deu tempo. Das 6h31, memória volta. De 4 às 6h31, 16 às 18h30. Às vezes eu peço para um lugar ficar a prova, mas quem corrige é o professor. A cada prova vai ter um trabalho
para vocês mandarem um arquivo qualquer, só registrado no trabalho, para poder mandar a sua prova de volta para você. Ou seja, você vai receber um PDF com a sua prova comentada. Sua resposta, meu comentário. Tá? Eu não coloco isso unificado para todo mundo. Aí só é, cada um recebe a sua prova. Novamente, se você quiser mostrar, discutir com colegas, nada a opor, mas não sou eu que vou fazer isso. Tá? A prova é teórica, ou seja, não vai ter nenhum conjunto de dados para você fazer. Pode envolver alguma conta, mas será a conta simples, conta tranquila. A prova é de livro aberto, todas as provas são de livro aberto, da primeira até a final. Vocês podem utilizar qualquer material que vocês queiram trazer, com uma ressalva. Aberto. Certo? Vocês não podem trazer material em celular, em tablet, em computador, livro, impressão de aula, apostila, prova antiga, o que você quiser fazer em papel. Porque quem tem que estar fazendo a prova é você naquela hora. E até o Kindle tem comunicação, é o que tem menos facilidade de comunicação, mas você consegue comunicar. Então não teria como saber se era você que está fazendo a prova ou um colega fora de sala que estava fazendo. E os produtores de eucalipto do Brasil me pediram que não deixasse de fazer a prova em papel. É importante para eles a manutenção do uso de papel. Mas qualquer material. As provas são individuais. O que é que, além de ser individual, porque teoricamente só você deve estar fazendo a prova, é individual, porque para cada questão tem 4, 6, 10 questões diferentes. Então a questão número 1 vai ter 5 questões diferentes. A sua prova vai ter uma dessas 5. O sorteio. A 2, para 3, para 4, para 5. Então, embora seja bem provável que um colega vizinho seu tenha alguma questão igual, é praticamente impossível que o seu vizinho tenha uma prova igual. Seria um sorteio extremamente complicado ficar 2 provas iguais na sala e quebra essas 2 pessoas ficarem vizinhas. Mesmo assim, em grande parte dos semestres, eu encontro respostas perfeitas com um único problema. Não é para a questão que está na prova daquela pessoa. Certo? Então, eu nunca parei para olhar se era a questão que estava com o vizinho. Mas é possível. Certo? Quem tiver média 6,75 na segunda VA ou na terceira VA, ganha meio ponto sem pedir. Certo? Chegou em 6,75, você está aprovado ou aprovada. Certo? Quando eu vou fazendo a correção da segunda e da terceira, eu já vou checando se está naquele cenário. Se for o caso, eu já coloco na prova, nem se discute o assunto. Na final, 4,75, mesma coisa. Eu não reprovo um aluno com 4,75. Não mando fazer final um aluno com 6,75. Com 6,74, vai fazer a final, vai ser reprovado. Porque senão, eu cheguei em 6,75, cheguei em 6,74. E quando chegar assim, 6,74, não, eu cheguei em 6,73, não, eu cheguei em 6,72. Daqui a pouco, quando chegar no 0, não reprova. Então, o ponto de corte é 6,75. Não adianta. Não adianta muito você vir me dizer, discutir a prova comigo, dizer, professor, me dá um ponto para poder chegar me dá meio ponto, porque com esse meio ponto eu vou chegar naquele ponto do 6,75. Tá? Você pode discutir sua prova, o seu trabalho comigo, o quanto quiser. Agora, você vai ter que me dizer por que você acha que eu errei na correção. Certo? Acontece. Realmente não tem um problema
Você vai ter que dizer, Souza, eu coloquei isso aqui e você não viu. Ótimo. Obrigado por me corrigir. Eu vou corrigir agora. Não tem problema nenhum com isso. O que eu não quero é pescaria. Vou jogar aqui para ver se eu ganho um ponto, porque se eu ganhar esse ponto, eu me resolvo. Me dê uma razão. A razão pode até ser. Comigo você deu 0 nessa questão, mas com Sebastiana você deu 0,25. Já esquece da resposta dos iguais. Aí eu vou olhar se a resposta está iguais. É mais fácil do que 0,25. Zerar as duas seria uma alternativa, mas. Certo? Mas o mais provável é que eu coloque. Agora, isso aí você vai ter que me mostrar que também é realmente igual. Certo? Eu queria dizer isso, não vale. Porque eu tenho que ver o que foi dito. E, por falar nisso, se eu não conseguir ler, está errado. Tá? Então, se sua letra é tão complicada que eu não estou conseguindo ler, isso já aconteceu. Eu já tive um aluno que a prova dele foi 0, porque eu não consegui ler. E o meu comentário na prova é: não consigo ler. Não consigo ler. Se eu não consigo ler, está errado. Por definição. Aliás, ele não zerou. Ele tinha umas questões que tinham um número, eu consegui ver os números. Mas o texto é impossível ler. E olha que a minha letra é ruim. E eu leio. Então, quando chega no ponto que eu não estou lendo alguma coisa, certo? Está complicado. Aí está errado. Eu não vou perder meu tempo tentando adivinhar o que você tentou escrever. Meu tempo vale mais que isso. Se você tem uma letra muito ruim, pelo menos na hora da prova, melhor. Por outro lado, eu não me incomodo com a estética. Usou uma palavra, quer trocar a palavra, caneta por cima, toca o lado. Então não percam tempo fazendo a prova em lápis para depois. A prova é caneta, azul ou preta e preto. Errou, risca, passa um X em cima, qualquer coisa que eu saiba que não é para corrigir aquilo ali, e está tudo muito bem. Certo? E ok, o próximo são os tópicos e depois disso eu vou querer que vocês se apresentem. Os nossos tópicos são esses. Semana que vem começamos com tendência central e variação. Está disponível para vocês. Se quiser tirar foto, pode, mas você vai fácil pegar do cima. A primeira VA vai até regressão. A segunda VA, os delineamentos fatoriais de processo subdividida. Na terceira VA, de hoje até o final. Na final, de hoje até o final. Você não pode falar do exercício? Tem exercício que fala. Tem os trabalhos. No semestre passado, eu tentei colocar sabatina, que eram perguntas teóricas no estilo que eu uso na prova, mas a minha experiência, para ser péssima, tinha que ter melhorado muito. Agradeço a turma passada. Eles fizeram a prova, como tem consulta aberta, eles pegaram as sabatinas todas, fizeram respostas padronizadas, discutiram comigo as respostas, achando que eles estavam estudando, e depois 2/3 da turma tirou nota 10 na prova, porque saiu copiando as respostas que tinham discutido comigo. E ainda tiveram, não só a cara de pau, um dos alunos ainda foi dizer no WhatsApp que como eu não tinha dito que tinha que ser com as próprias palavras, não aprova. Ele está no censo. Aí, foi uma das, não foi a única, teve outras turmas que, mas essa ganhou.
material tem recomendação, mas basicamente qualquer livro de estatística aplicada a agrárias resolve. Então você pode na biblioteca procurar o livro que der lá. Eu não recomendo, não sigo o livro detalhadamente, mas todos eles cobrem o assunto. É assim, pega lá, vê o que tem disponível. Se quiser, pega, me traz para dar uma olhada, para pesquisar. Mas livros de estatística em ciências agrárias e biologia vão ter a grande maioria dos assuntos. Se for administração, humanas, etc., esqueça que tem nada a ver com o que a gente faz. Eles não podem fazer experimentos. O grosso do nosso trabalho é experimentos. Eles não tem como fazer um experimento. Mas biomédicas vai ter, biologia tem, agronomia, zootecnia, pesca, todos esses então, tem flexibilidade. Tem um capítulo só que frequentemente não aparece em livros da graduação, só aparece em livros de pós-graduação. É um capítulo somente, que é um assunto que eu dou que não costuma entrar na graduação, mas que tem outros livros. Ok? Então, vamos para a apresentação. Nome, período, se está estagiando, se já estagiou. Com quem? Com o professor Inês. Ele continua com bactéria, né? Quem estiver estagiando, diz onde é que está estagiando. Por que isso? Pode me ajudar a pensar em exemplos nessa hora. Eu também vou usar muitos exemplos que não tem nada a ver com a agronomia, porque vocês estão no início do curso ainda, então podem não conseguir visualizar também algumas coisas. Essa disciplina é do quarto semestre, mas não quer dizer que todo mundo esteja no quarto semestre. Pode ter gente um pouco mais avançada. Mas como é uma disciplina do quarto semestre, vocês não viram melhoramento, vocês não viram fertilidade, vocês não viram fitopatologia ainda, não viram imunologia. Quarto semestre é onde começa a entrar no ciclo profissional. Então vocês ainda têm a vivência, se eu falar uma competição de cultivar de cana, talvez vocês não entendam o que eu estou falando. Mas se eu quiser comparar Giroado com São Bernardo, a maioria de vocês vai reconhecer a diferença do cachorro legalmente loura e do cachorro do touro. Então fica um exemplo que dá para você entender o que é que eu estou querendo dizer. Se eu falar numa Nelore, uma vaca Nelore e numa vaca holandesa, provavelmente vocês conseguem ter visualização por causa de novela que tem meio rural, Globo Rural, coisa desse tipo, vocês conseguem ter uma ideia. Então eu preciso ver exemplos que fiquem viagens para vocês entenderem o exemplo. Então voltando. Jobson, quarto semestre e Aguilera. Meu nome é Stênio, sou de Capim. Estagiando na ação experimental na direção do Capim. Com quem? Está com o Djalma ou no campo mesmo? Doutor Wilson. Quem? Não conheço ele. Fez patologia? Qual área? Patologia trabalha com fungo lá. Fungo? Universidade, né? Universidade. Mas sai no quarto período e nós estamos lá no laboratório de mineralogia e solos artificiais. Igor? Foi meu aluno. Ele foi aluno de no mestrado, se não me engano. Se não me engano, ele estava no mestrado e doutorado. Era uma confusão desgraçada para mim, porque estava ele e o irmão dele, Yuri. Os dois são muito parecidos. Muito parecido. Não tinha uma vez que eu acertasse o nome deles. Toda vez trocava. Eu terminei chamando ele de Yuri. Para facilitar a minha vida. Minha colega de avaliação. Não, ela é colega de uma equipe que a gente faz avaliação do projeto. Não sabe.
Não foi bom. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não, Clístenes é colega meu, mas ele fez o mestrado dele na Paraíba e o doutorado dele em Viçosa. Mas nós somos mais ou menos da mesma época de entrar na universidade. Ele entrou um pouquinho depois de mim, como professor. Meu nome é Wilson, eu sou de Campinas e eu faço estágio no laboratório de patologia na ECAP lá em Campinas. No mês de janeiro. Ele vai trabalhar comigo. Sou Michael, não pode ser também, né? Repete o nome. Michael. É Michael Jackson. Michael Michael. Certo. Então é Michael escrito em inglês normal. É. Só para. Eu tento. E É é um sobrenome, aí eu falo. O nome dele é Michael Jackson, né, professor? Certo? É, Eu tinha visto que o Michael Jackson. Suspeito. Eu suponho que o pai ou a mãe gostavam muito do. Ou não gostava dele. Eu também nem conhecia, foi totalmente aleatório. Vai para ser aleatório, consegui acertar Michael Jackson, escrito correto. Eu achei que esse era o nome. O nome do meu pai é Jackson. Aí minha mãe não sabia o nome para colocar em mim. Meu tio sugeriu colocar Michael. Escreveu Michael, como Michael. Chama que coloca Michael, que é bonito. Aí colocou Michael com o nome do meu pai. Ficou Michael Jackson. Aí deu certo. Sério, você prefere Michael ou prefere Michael? Prefere Michael ou prefere Michael? Eu prefiro Michael porque eu sempre escutei assim desde Sério, criança. eu vou tentar. Mas se chamar de Michael eu não me importo não. Sério, eu vou tentar. Não garanto. Não garanto, mas eu vou tentar. Aí sempre foi bullying. Aí sempre chamava de Michael Jackson, eu sabia que ele gostava de se chamar de Michael. Agora vai ser mais. Agora vai ser Michael. Meu nome é Kaique? Micaías. Caías? Quarto período, faço estágio na Enduro. Na Enduro. É nome? Na Participação de mudo? Ou na parte de roda? Ou A nada? organização geral. Aí roda, no estágio, no geral. Escola, sou de Campinas e fiz estágio com o Pinhos no laboratório de taxonomia e ecologia, fisiologia, Cupim? Cupim de madeira ou de solo? do sol, na parte de Caminha Sul. Meu nome é Anderson, sou natural de Gravatá e atualmente estou estagiando no ITEP. É. Setor de cartografia e Qual? geossociência. Qual o período? 7 meses. Meu nome é Vitor, mas o pessoal me chama de Rivas. É Vitor Vitor Rivas. 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 Eu estou entre o quinto e o sexto período, porque eu estou tentando montar as cadeiras, né? E estou estagiando com feijões no IPA. Com? Feijões no IPA. Félix? Não foi bom. Mas é colega meu da academia. Não da academia de musculação, da academia de. Foi sobre 1.500 seguidores no Instagram. Não tem ideia. Eu não uso isso aí. Mas é gente fina. Ele é muito bom. É melhoramento. Melhoramento, tecnologia. Aí tá arrumando uma bolsa para trabalhar com macrofamina e esclerose, com fala. Fala. Ele tá saindo copinha? Vai Não, abandonar trabalha o também. abandonar o próprio copinho? Acho que jamais ele vai abandonar o Certo. Ok, gente. Alguma dúvida mais para hoje? Não. Eu vi que tem 3 de Carpina, certo? O que significa sexta-feira, quando é mais ou menos 5:30, tá todo mundo saindo. E eu sou de colégio. Certo. Então, quando for a hora, é provável que na maioria das aulas, na maioria das sextas, a aula não tenha acabado ainda. Mas vocês podem sair e os colegas me lembram na hora da chamada. Certo? Eu faço a chamada na maioria das aulas. Ok? Hoje não vai ter primeira aula, ponto e bônus, certo? Mas vai ter.
se houver necessidade de remarcar alguma aula ou coisa desse tipo, a gente vai conversando. Eu tenho uma certa flexibilidade de semestre, mas período passado eu terminei quebrando a cara na flexibilidade. Certo? A gente foi usando a flexibilidade e depois começou a aparecer cancelamento de aula pela administração. Certo? Foi greve de ônibus, teve o colega de vocês que suicidou, teve chuva, aí terminou enroscando mais na frente. Então, eu vou tentar segurar um pouquinho mais esse ano, mas a gente vai dando jeito. Ok? Até então. Até terça-feira.